Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, tem um prazer enorme de ter aqui conosco, como nossa entrevistada, a doutora Ana Paula Naked Chalita, que faz uma especialidade que tem particularidades muito interessantes. A doutora Ana Paula atende crianças com problemas cardíacos. Então, é uma entrevista extremamente útil para todas as mães, tanto para aquelas que têm crianças com problemas cardíacos, como para aquelas que não têm problema cardíaco. Em primeiro lugar, Ana Paula, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço o convite de estar aqui, muito obrigada. Pois bem, Ana Paula, eu começaria te perguntando quais são os motivos ou os sintomas mais frequentes com que as mães procuram o seu consultório? Um dos sintomas mais comuns é o cansaço e a falta de ar. Seguida de dor no peito, taquicardia, agitação. Então, atualmente tem aumentado muito essas queixas devido à vida atual até, de antigamente diferente de hoje em dia, pela agitação, né, das crianças, de falta de exercício físico, alimentação, que depois eu vou até falar sobre isso. Sim. Uma pergunta muito frequente quando nós clínicos atendemos algumas mães é a seguinte pergunta: doutor, a pediatra me disse que meu filho tem um sopro. Sim. Responda o que a essas pacientes, Ana Paula. Sopro é sinônimo de doença cardíaca? Não, não é bem assim, então. Os sopros cardíacos, existem os sopros de doença, né, que a gente pode chamar de doença, e os sopros chamados sopros inocentes. Esses sopros inocentes são mais comuns na criança acima de 1 ano. Quer dizer, todo recém-nascido que tem a sopro é obrigatório fazer o ecocardiograma, porque muitas das doenças tem origem genética, né? Então a gente tem que investigar essa cardiopatia que, assim que sendo diagnosticado, tem que intervir precocemente. E tem que são as doenças cianóticas. A cianótica tem todo um quadro, o exame físico, né? A história clínica e tudo mais. E tem os sopros chamados sopros inocentes, que é mais comum na idade pré-escolar. Às vezes a criança nem tem o sopro e de repente numa fase de vida aparece o sopro e dá aquele pânico nas mães, que aí vai no pediatra, sempre aquele pediatra examinou, nunca escutou o sopro e de repente aparece aquele sopro. Isso é muito comum acontecer. E aí a mãe, poxa, o pediatra não escutou esse sopro, não escutou, nunca falou, mas pode acontecer. Porque às vezes ele aumenta, por exemplo, em estados de anemia, em estados febris, em quadros infecciosos, e aí ele aumenta. E com o decorrer do tempo, na vida de pré-adolescente ou adolescente, ele tende a assumir, chamado sopro inocente, que tem vários tipos de sopro inocente. Então, por isso que é importante, assim que o pediatra escutar o sopro, encaminhar um cardiologista. Não adianta, assim, tentar resolver no consultório, porque não vai dar certo. Então, encaminha o colega vai, examina, faz um exame físico, faz o exame, se for o caso, né? Normalmente, a partir do que tem o sopro, é importante fazer o exame. E daí para poder tomar as providências cabíveis de acordo com que seja o quadro. Ana, sempre até os 12 anos de idade, se possível, encaminhar para um cardiologista infantil, não é? Sim. Tem pessoas, eu atendo até um pouquinho a mais, né? Atendo até os 16, mas criança, né? A gente classifica até 12 anos, mas assim, é sempre importante, nunca ficar com aquela criança, ficar na dúvida, esperar para ver o que vai acontecer, ouvindo o sopro, ouvindo uma taquicardia, ou detectando um quadro, uma coisa diferente, ou auscultor, que ninguém, né, tem que saber escutar, mas não é obrigatório fazer o diagnóstico. Auscultou uma coisa diferente, ouviu alguma coisa diferente, um sintoma, encaminhe para o cardiologista. Infantil, né? Me diga uma coisa, Ana Paula, você se referiu ao mundo moderno como uma das causas, um dos cofatores, né, dentre os diversos, que aumentariam a incidência de cardiopatias em crianças. Que aspectos você considera que sejam assim mais presentes nessa modernidade que podem ser causa de doenças cardíacas na criança? Essas doenças cardíacas, chamam até adquiridas, né, podem decorrer de uma alimentação errada,
Excesso de sanduíche, fast food, refrigerante, condimentados, alimentos com muito sal, que pode levar ao quadro de pressão arterial. A falta de atividade física também, que hoje em dia, às vezes, naquela pressa, amanhã dá um suco artificial, em vez de dar uma coisa natural. Ou, às vezes, come um sanduíche correndo, que não dá para comer uma alimentação saudável. Ou, às vezes, nem come direito e depois vai comer tudo errado. Come uma coisa rápida, só para, né, um salgado. Isso tudo dá uma alteração. Pode dar uma obesidade posterior, pode dar um problema de pressão arterial e, consequentemente, outras alterações, né? Algumas, até eu ia falar também, algumas doenças, por exemplo, problemas de respiratórios, pode levar a uma arritmia cardíaca por erros também, tanto alimentação, respiratória, então isso tudo é um conjunto de coisas que pode levar essa cardiopatia adquirida. E falta de atividade física também, que é importante, né? Olha só, eu vou pedir a Ana Paula que tenha paciência com a minha pergunta, mas que repita para as nossas telespectadoras essa questão dos erros da modernidade, porque, Ana Paula, é impressionante, há 50 anos atrás, o problema das crianças no mundo ocidental era a subnutrição. É verdade. Eram crianças magras, delgadas, e hoje nós temos praticamente uma endemia de crianças obesas. Então, me desculpe pedir para repetir a orientação, mas para que as nossas telespectadoras ouçam como evitar ou como contribuir, dentre outras coisas, para que não aconteçam doenças cardíacas nos seus filhos, através dessa orientação que a doutora Ana Paula vai nos passar. Então, sempre tentar ter uma alimentação adequada, evitar a vida sedentária, evitar ficar em aparelho celular, em tablets, que isso leva uma comodidade, aí não fazem exercício físico, que é muito mais fácil, né, ficar sentado ali jogando do que fazer um futebol, fazer um basquete, um handebol, ou uma atividade que gostam, de bicicleta, que antigamente, né, tinha muito isso e hoje em dia diminuiu muito. Então, assim, e com isso tudo leva a essa obesidade. Por exemplo, eu ia falar marca, né, de sanduíche, mas assim, evitar, né, eu ia sem querer, né, nós já sabemos qual é, não precisa você falar que já sabemos os dois, as duas marcas de sanduíche que provocam obesidade. Parar para comer uma comida, verdura, legumes, que a gente sabe que é diferente na infância, né, sucos naturais, evitar sanduíches, comer coisas mais saudáveis, assim. E sempre que puder fazer, vamos andar de bicicleta, evita ficar muito tempo em celular, né? Que além de problemas cardíacos, pode levar até problemas de coluna, né? De dor de cabeça, de problema de vista e outras coisas mais que vão levando a tudo isso. Mães e pais, nós estamos em novembro, Natal vem aí. Ao invés de um celular novo, dê uma bola de futebol para o seu filho. Ao invés de um tablet novo, leve-o para um educador físico para que ele aprenda voleibol, futebol, basquetebol, ou então uma bicicleta nova. Adote essa ideia, vai fazer bem para os seus filhos. Voltamos no segundo bloco daqui a pouco com a doutora Ana Paula, no programa Mais Saúde, programa de saúde da terceira via.